Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui neste momento fazendo mais este vídeo para falar a respeito de um tema que é no caminho de Emaús. Eu falei a respeito dessa mensagem ontem, ali onde eu congrego, na igreja onde eu estou congregando. E eu quero falar com vocês, quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero ler este texto que está em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes.
Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho estava nos falando e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, o que estavam com eles. Amém, queridos? Aqui nós vamos ver que o texto ele vai iniciar dizendo: e eis que no mesmo dia. Que dia era aquele? Era o domingo da ressurreição. Era o mesmo dia que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos que iam se falando, eles iam a caminho de Emaús. Eles haviam saído de Jerusalém, onde Jesus havia mandado que eles permanecessem. E eles saíram de Jerusalém e eles estavam indo a caminho de Emaús. E no meio desse caminho, eles estavam falando entre si. Eles estavam tristes, angustiados, porque aquele o qual eles esperavam que fosse o Rei, o Salvador, o Messias, e que agora eles já estavam em dúvida, porque Jesus havia sido crucificado. Eles estavam tristes, porque o seu líder havia acabado de ser morto, de ser pego e morto. Eles esqueceram de todas as palavras, de todas as promessas, o qual os profetas, o qual o próprio Jesus havia lhes dito. Então, quando eles estavam falando, enquanto eles estavam tristes caminhando, Jesus lhes apareceu e Jesus caminhava com eles. Eu quero dizer para você que mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados da sua vida, nos momentos de dificuldade, às vezes no momento que você está passando por um momento difícil, às vezes você está passando no vale da sua vida, às vezes você está passando no deserto por dificuldades, às vezes a tempestade se levantou contra a sua vida, às vezes o caminho está difícil, às vezes o momento está difícil, e às vezes você está como esses dois discípulos, que eles falavam entre si, e Jesus desapareceu, e eles não viram que Jesus estava com eles. Por quê? Porque os seus olhos estavam como que fechados. Eles estavam tão preocupados, eles estavam tão presos nos acontecimentos do passado, que eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram ver quando Jesus, aquele que havia morrido, que estava ressuscitado, havia desaparecido e estava caminhando com eles, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de angústia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele jamais abandona os seus discípulos. Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo e Jesus é aquele que não nos abandona em momento algum das nossas vidas. Às vezes você pensa que Jesus não está com você, que você está sozinho na prova, que você está sozinho na luta, que você está passando sozinho no vale, que as suas dificuldades estão difíceis, que você está sozinho,
que você está caminhando sozinho pelo deserto, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele está caminhando com você, mesmo você não percebendo que Jesus ainda está com você. E porque às vezes nós não percebemos que Jesus está caminhando conosco? Quando achamos que estamos sozinhos, Jesus, Ele se aproxima e Jesus, Ele começa a andar conosco. Porque às vezes nós estamos tão presos nas dificuldades das nossas vidas, às vezes nós estamos tão presos nos desertos, às vezes nós estamos olhando tanto para o tamanho da prova, para o tamanho do vale e às vezes para o tamanho do gigante ou para o tamanho da tempestade que está se levantando contra as nossas vidas e nós não conseguimos enxergar que mesmo passando no vale, mesmo passando na prova, mesmo no meio do deserto, mesmo em meio à tempestade, o Senhor Jesus, Ele aparece, Ele começa a caminhar conosco no meio das lutas, no meio das provas, no meio dos desertos, no meio do vale, assim como Jesus esteve com os discípulos. Quando os discípulos estavam passando por uma grande tempestade, quando eles pensavam que ia afundar, Jesus apareceu. Jesus apareceu caminhando entre as águas, no meio da tempestade, no meio do temporal. Jesus apareceu caminhando para mostrar para os discípulos que Jesus ainda estava com eles, que Jesus jamais os abandonaria, independente de qual fosse a circunstância, o momento o qual eles estavam passando, o qual eles estavam vivendo. Aqueles discípulos, eles haviam deixado Jerusalém, eles estavam indo para Emaús. Emaús significa fontes de águas quentes, águas que curam. Essas águas eram usadas para o tratamento da saúde naquela cidade. Eles estavam trocando o lugar de paz, que é Jerusalém, o lugar da promessa, a verdadeira fonte de águas vivas, por outras fontes. E às vezes, irmãos, nós trocamos, às vezes nós invertemos os valores, nós saímos daquilo que é certeza para as nossas vidas, para irmos para aquilo que é duvidoso. Se nós crermos, se nós tivermos fé em Deus, se você tiver fé, se você acreditar, se você crer, se você permanecer na posição que Deus te colocou, você jamais será deixado sozinho no meio da prova e no meio do vale. Eles estavam tristes porque Jesus havia sido crucificado e Jesus havia sido morto. Mas Jesus, no domingo, Jesus, ele ressuscitou. E o salmista, ele vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vai chegar pela manhã. O choro é o tempo que Jesus ficou na sepultura, mas a alegria é quando Jesus ressurge e Jesus ressuscita. Eu quero dizer para você que às vezes você está passando por uma prova, uma luta tão constante. Às vezes você está passando essa noite de choro, mas eu quero dizer para você que essa noite de choro, ela vai passar, esse tempo vai passar e o dia vai chegar na sua vida, porque Deus não fez somente a noite, aleluias, Deus também fez o dia, e o dia vai chegar na sua vida e a alegria vai chegar para você
sobre a tua vida, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vai chegar pela manhã. Aleluias. As frustrações colocaram no coração dos discípulos a interrogação sobre o Mestre. E às vezes nós estamos passando por um momento que nós colocamos uma interrogação sobre Jesus nas nossas vidas. Será que Jesus está mesmo conosco? Será que eu estou caminhando sozinho? Mas eu quero dizer para você, confie em Deus, confie em Jesus. Aleluias. Jesus, ele começa a caminhar com os discípulos e Jesus vai lhes perguntar: que palavras são estas que no meio do caminho trocais entre vós? Será que Jesus ele sabia o que os discípulos estavam conversando, sobre o que eles estavam falando? Jesus ele sabia, Jesus ele conhece os nossos corações. Jesus ele conhece o seu coração, Jesus ele conhece as suas dificuldades, Jesus ele conhece as suas provas. Mas Jesus ele quer ouvir de nós. Jesus ele quer que nós confessamos, porque a confissão ela gera a cura, ela gera a libertação. Aleluias. Então por isso, às vezes nós precisamos entregar a Jesus pelo meio da oração, a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Porque Jesus ele quer ouvir as nossas vozes. Ele quer ouvir nós falando diretamente para Ele. Aleluias. Nós esperávamos que Ele fosse o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles não conseguiam entender e acreditar, porque eles ainda estavam presos no passado, eles ainda estavam presos no dia da crucificação. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que não consegue acreditar em um novo tempo de Deus para a sua vida, porque se frustrou com o que aconteceu no passado. Ele está frustrado com o dia da crucificação. Ele está frustrado com a perca que ele teve. Ele está frustrado com a empresa que fechou. Ele está frustrado com alguém que foi embora da vida dele. Mas eu quero dizer para você, não fique preso no passado, porque Deus ele tem um novo tempo, Deus ele tem uma nova história. Aleluias. Ele tem algo novo para a sua vida. Não fique preso no passado, não fique preso nas suas percas. Levanta a cabeça, continua a tua caminhada. Jesus está contigo. Esse é um novo tempo, essa é uma nova história, esse é um novo momento de Deus para a sua vida. Pessoas novas vão chegar, pessoas diferentes vão chegar, uma empresa nova vai se abrir, você vai conseguir conquistar. Mas não fique preso nas coisas que você perdeu, porque enquanto você estiver preso no passado da crucificação, você vai chorar, você vai continuar chorando. Oh, aleluias! Seja liberto do passado, seja liberto das percas que você perdeu, seja liberto do seu passado. Aleluias! Venha viver um novo tempo de Deus para a sua vida, uma nova história. Oh, glórias! Esquece o momento ruim que você passou. Às vezes um momento que você passou na igreja, uma circunstância que você passou, com alguém que você passou. Aleluias! Isso está travando o que Deus tem para a sua vida. Isso
está travando um novo tempo, uma nova história que Deus tem para você. Aleluias. Deus, ele tem um chamado na sua vida. Deus, ele tem uma promessa na sua vida. Enquanto você não deixar o seu passado, enquanto você não deixar o choro, a lágrima, a tristeza que está presa no passado da crucificação, você não vai conseguir viver a ressurreição de Deus na sua vida, de Jesus na sua vida. Aleluias. Um novo tempo, uma nova história para a sua vida. Enquanto eles estavam conversando, eles disseram para Jesus que algumas mulheres dentre eles haviam ido de madrugada ao sepulcro e, não achando nada, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Eles estavam replicando a mensagem das mulheres. Eles não estavam falando algo que eles viveram, mas eles estavam falando a respeito do que as mulheres viveram. Aleluias. Então, nós precisamos viver as nossas próprias experiências. Eles não estavam falando a respeito da experiência que eles tiveram. Eles estavam falando da experiência de alguém que teve. E às vezes, você fala de experiência de alguém, porque você não vive as suas próprias experiências com Deus. O que é viver experiência com Deus? É você orar, você entregar para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, e você ver Deus fazer um milagre na sua vida. E você ter uma experiência direta com Deus. Você poder contar o seu testemunho, não o testemunho de alguém que viveu algo com Cristo, mas de você que viveu o sobrenatural de Cristo na sua vida. Aleluias. Tem muita gente que não vive experiência com Deus. Irmãos, eu vivo experiência com Deus todo dia, eu vivo milagre de Deus todo dia, eu sou um milagre de Deus. Aleluias. Eu posso contar sobre as minhas experiências, porque eu entrego para Deus. Só Deus sabe o que eu passo, o que eu vivo, as minhas tristezas, minhas angústias, o que eu estou passando. Porque eu sei que somente Deus pode fazer um milagre acontecer na minha vida. Eu posso ter outras experiências, posso contar para alguém, eu posso falar para o meu patrão, para o meu amigo, para tentar receber uma ajuda de alguém, eu posso. Mas como é bom, irmãos, viver a experiência diretamente com Deus. Você saber que existe verdadeiramente um Deus que está com você e que se não fosse por Ele, esse testemunho que você vai contar não seria contado por você. Mas você está contando, testificando de uma experiência que você viveu, que somente você sabia, você e Deus fez um milagre acontecer na tua vida. Olha o que Jesus vai dizer. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus, ele vai dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus, ele viveu. Jesus, ele teve que padecer todas essas coisas o qual ele padeceu. Jesus, ele vai trocar a frustração pela esperança.
Porque Jesus, ele viveu a experiência, Jesus, ele padeceu todas as coisas que estão escritas. E nós vamos ver que há uma esperança. Porque mesmo Jesus sendo crucificado, que é a frustração, Jesus, ele também passou pela ressurreição, tanto é que ele está andando juntamente com seus discípulos. Então, ele vai trocar a frustração pela esperança, porque a esperança é quando Jesus aparece novamente. E Jesus caminha do lado dos seus discípulos. Jesus, ele vai trocar a sua frustração pela esperança. Saia da frustração do passado, tenha esperança em Cristo. Porque Jesus Cristo, ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Jesus, ele pode mudar a sua história, ele pode te dar um tempo novo, uma história nova, um momento novo. Você está passando por dificuldades, você está passando por prova, você está passando por luta, você está padecendo agora. Você está passando pelo sofrimento, mas eu quero dizer para você que sem sofrimento não existe glória. Jesus, ele teve que padecer todas as coisas que ele padeceu para se cumprir a promessa de Deus sobre a vida dele. Jesus, ele padeceu, mas Jesus, ele ressuscitou em glória. Aleluia. Os discípulos, quando chegaram na aldeia ao qual eles estavam indo, Jesus ia se despedindo deles e Jesus ia indo. Mas eles chamaram Jesus, eles disseram: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus então entrou para ficar com eles. Sabe por que eles chamaram Jesus? Porque quem caminha com Jesus jamais quer que Jesus se parta. Jamais quer que Jesus parta da sua vida. Jamais quer deixar Jesus sair da vida dele. Ele quer continuar caminhando com Cristo. Porque Cristo é uma nova esperança. Jesus é aquele que faz todas as coisas novas. Jesus é o dono do milagre. Jesus é o dono da vida. Quem caminha com Cristo tem a vida eterna. Aleluias. Quem tem a presença de Jesus não quer que ele se vá. Quando eles sentaram na mesa, Jesus, ele vai tomar o pão e ele vai abençoar e ele vai partir o pão e dar aos seus discípulos. Então os olhos dos discípulos se abrem. Eles não viram Jesus. Eles não estavam vendo Jesus. Mas eles estavam ouvindo Jesus. As palavras o qual Jesus lhes ia falando. Mas quando Jesus parte o pão, se lhe abrem os olhos e eles o conhecem. Jesus será reconhecido nas nossas vidas. Da mesma forma que Jesus foi reconhecido na vida dos discípulos. No partir do pão,
quando nós repartimos o pão, quando nós repartimos a palavra de Deus, quando nós anunciamos a Jesus, que foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, e ele voltará e ele vai buscar a sua igreja. No partir do pão, no evangelizar, no anunciar a palavra, neste momento seremos reconhecidos como aqueles que têm Jesus Cristo na sua vida, como aqueles que caminham com Jesus. Aleluias. Quando Jesus fala, é diferente. Eles vão dizer: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando se abria as Escrituras? Porque os olhos deles estavam fechados, mas os ouvidos estavam abertos para ouvir a palavra. Quando ele fala é diferente. O coração queima, a gente se alegra, porque as palavras de Jesus, elas têm poder para acalmar, elas têm poder para trazer a paz, elas têm o poder para trazer a verdadeira alegria de Deus para as nossas vidas. Eles tiveram um encontro com Cristo. Verdadeiramente eles tiveram um encontro com Cristo. E a palavra vai dizer, e na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11. Eles retornaram para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele jamais deixa Jerusalém. Ele jamais